I'm still me. After everything I broke, I healed, I let it be. I'm still me. Parâmetros importantes que intercalam. Esqueci aqui, ó. A feitura de Vila Velha, né? Aqui na época eu estava olhando questões de documentos do campo negativo, né? Épocas aí eu estava querendo fazer uns campos de débito da Fazenda Pública Municipal. E nos transparecia aqui os campos econômicos, né? Não vou tirar foto, nada, porque aqui a gente está em casa. Estou falando em questões que muita gente tem que dar uma olhadinha, né? Aí eu não sei, tem vezes coisas que acontecem, algumas coisas aí que eu não entendo. A prefeitura lá tem os seus anexos também, que eu já trabalhei aqui. Aí cabe a eles, né? É o dinheiro deles lá. Eles é fácil, não falo. Então vamos lá. Então, entre esses campos decorrentes, entre fatos importantes, entre o exercício e a atividade física, nos coloca fatores importantes que vêm a intercalar. O campo da própria metodologia, o exercício contínuo, ok? Então vamos lá. Então, como eu estava falando do futsal, eu também já fiquei exposto aí a uma quadra esportiva, eu com a bolsa ali, e alguns movimentos ligados à atividade física, à ludicidade, performance, e que surgiu na década de 30, né? No estado de São Paulo, né? Nos desaponta, porque questões de pesquisas, é lógico que pode ser um marco histórico lá, mas é lógico, pela criatividade que o ser humano tem, nos coloca as estatísticas que venham relacionar, né? Fatos importantes em campos épicos, que são escolas, clubes, condomínios, que venham a desenvolver essas modalidades, né? Que venham a ser estatísticas. Então, aonde eu tenho movimento, eu vou ter que buscar parâmetros que venham relacionar, seja que possa destacar a minha vida. É lógico que entre as minhas tensões diárias, cotidianas, eu vou ter que buscar algo que tenha a minha realidade inserida, ligado também à abordagem inspiradora, abordagem crítica, abordagem... Então, por isso que eu coloco a Vygotsky, não é o nome de um viking, não. Quem me dera para essa força deles. Agora eu quero saber o que eles comiam. Que eles anabolizavam e também catabolizavam. É um DNA? É lógico que alguns falam que os próprios vikings não eram muito grandes, como se colocam em desenhos, em questão de barba da história, mas eram grandes em questão de coletividade, em grupo, né? É lógico que a dificuldade nossa nas modalidades esportivas, principalmente em coletividade, ela está remando em grupo. Nessa palavra rema, nessa palavra remada. A palavra rema, de origem grega, coloca a palavra, que ela tem um poder muito grande. É lógico, alguns podem colocar em outras palavras, já falei, ciência, aqui o livro aqui, ciência da religião, também tem outro livro aqui, ó, para destacar o que é ecologia, ok? E o que vem a destacar pedagogia da educação física, ok? Vitor Chinoff, eu sou o Vygotsky, João Paulo Alves da Silva Vygotsky. Vou colocar Vygotsky, para vocês entenderem a maneira da metafísica, os costumes de Manuel Kant, né? Lembramos umas pessoas que aqui tem a Greacinto, que nos coloca maneiras que venham a ser importantes. Vocês podem perceber que eu dei uma lapidada aqui, motora, ok? E até bom, estava na cama, depois levantei rapidinho, peguei um pôr do sol. Então vamos lá, ok? Aqui a Greacinto, a escola fala sobre escola pública e a escola privada. Aí fala do PCdoB, escrito, dito,
o que o PPS, PSB. Capítulo 148 é muito interessante. Quais são os apoios das escolas públicas também, que é aquele, todo respeito, ele muita gente pode ver você em camisa aqui, mas vai entender meu currículo, grade curricular. Já expliquei aqui, vou explicar. O Rodolfo, né? Tem o Rodolfo e tem o Rudolf. Rudolf, né? Rudolf, né? É senador. O Rodolfo é um campo muito filosófico, rapaz. Né? Falou, porque em questão de... vai me entender. Né? Eu acho que se um rapaz, se fosse uma pessoa madura como ele, já madura, ficava rico, né, em questões de fatores de, não de indenizações, mas ligados às escolas, condomínios e vias variáveis ligado à cultura esportiva brasileira. Então o Tubino fala sobre escola, e quando fala sobre escola, a escola fala sobre o campo de educação. O termo de escola do esporte ele utiliza 3 tipos de trabalho: participativo, que liga à vontade, você vai ter a vontade de querer fazer; o educativo, que é muito representante desde repúblicas em repúblicas; e a questão que é fenomenal competitiva. Então, se nós buscarmos o campo participativo, que é uma observação, o campo que é educativo, que é uma modificação, e o campo que é fenomenal, que é a competição, então o fenomenal vai ser o quê? Repetição. Então, o esporte, quanto mais eu vou fazendo a competição, competindo, eu vou repetindo. Então, observar, modificar e repetir. Vamos lá. É uma tese que eles colocam entre o esporte, né? Escola para todos, que em décadas, que foi assim, ó. Foi a fase, né? O esporte foi participativo, o educativo e o competitivo. Eu coloco assim, como o esporte, o jogo em si, eu coloco o esporte em destaque, uma vez em vias de regras, em questões, qualquer área que fala sobre metodologia de ensino. Educativo, vai haver um educativo, nem que seja esporte ou jogo. Educativo, nem que seja o jogo, o esporte, vai haver também um campo de representação. Cultura popular, ou seja, qualquer lugar que seja inserido. É fenomenal, o jogo como um esporte é algo fenomenal, porque muitas vezes desde criança também os jogos, depois você vai absorvendo. E a competição, você pode ver que o egocentrismo é uma maneira de você administrar. Somos pessoas, por gente, que gostamos de competir. Então, há uma hierarquia. Ok? Então, vamos lá. Vamos voltar. Então, entre o campo que as escolas de esporte, o Tubino coloca, que pode usar 3 tipos: escola de esporte, participativo. O participativo, ok? E o participativo educativo. O educativo competitivo. É o participativo, vontade. Ou seja, representativo. Vamos lá. Representativo, educativo, fenomenal, competitivo, porque o esporte é fenomenal. Mas como eu falei, não podemos ter uma pedagogia geral nesses fatores. Vai depender do esporte, da cultura e outras questões. Então, para fecharmos e entendermos as questões de replanejamento, para replanejar, o replanejamento ligado ao campo educativo, o campo participativo, educativo, competitivo, para entendermos um diagnóstico, um planejamento, temos que entender o que? Observação, está ligado à avaliação, medidas e testes; modificações, está ligado ao campo educativo; e a questão de o que? Repetição, ligada ao campo de competição. Nós vamos entender qualquer tipo de pauta, periodização, seriação. Então, vamos lá. Nessa dimensão, o que é? O que é competitivo? Ok, fenomenal. O que é educativo? É representativo, algo representativo. O que é participativo? Participativo é o que? Vontade. A vontade é algo participativo. Que liga o quê? A motivação, estímulo. Aonde há um estímulo, há um aprendizado, há um espaço. Mesmo que seja, fatores que possam haver interferências internas ou externas, adversidades, mas há uma vontade, mas vai depender de estímulos. Há uma representatividade, mas vai depender de estímulos. Há uma maneira de que? Fenomenal, mas vai depender de estímulos e respostas. Os aspectos recíprocos que ocorrem internamente e externamente. Eu conheço por gente. Nas minhas colocações, colocando aqui, eu juntei os campos de Schopenhauer,
e qualquer outras questões.